Entre o cárcere e a liberdade. Este é o nome da exposição da professora Micheline Ramos de Oliveira, fruto da pesquisa do seu doutorado em antropologia. Micheline ficou cerca de 2 meses encarcerada em um presídio feminino em uma cidade do Alto Vale de Itajaí, para fotografar o dia a dia das detentas. O resultado dessa experiência está exposto na Biblioteca Central da Univale. Realmente foi uma experiência muito forte, eu aprendi muito mesmo. Foi uma experiência onde eu fui afetada não só intelectualmente, como no caso uma pesquisa acadêmica, mas também fui afetada, como fala Vygotsky, emocionalmente, e isso foi fundamental. É importante contar para vocês que num primeiro momento eu fiz várias imagens dessas mulheres, mas metaforicamente falando, imagens com uma cor, uma tonalidade cinza. E elas viram as fotos e falaram que não queriam aparecer desta maneira para o mundo. Falaram assim, nós queremos ser vistas como pessoas, primeiramente, como mulheres, e nós queremos que as cores apareçam. Muito importante para elas serem vistas pela população em geral como pessoas que têm que ser respeitadas como tal. Então, no final das contas, elas acabaram dirigindo a confecção dessas imagens. Eu diria assim, uma coautora. As imagens foram divulgadas apenas dentro da academia em um primeiro momento. Mesmo que os rostos das mulheres não apareçam, uma questão ética impediu que essas imagens fossem divulgadas logo após sua captura. Com os debates atuais sobre as violências contra as mulheres, a professora decidiu expor as imagens com o intuito de trazer para a sociedade a realidade dessas mulheres, que geralmente são estigmatizadas, vistas como mais um número no Código Penal. Eu penso como a Marisa Perano, uma outra antropóloga, ela diz o seguinte, que nós como intelectuais, como acadêmicas e acadêmicos, nós temos um duplo papel num país como o Brasil, que é um país onde a desigualdade é muito grande. Nós temos o papel, no caso eu, de uma intelectual, mas também de uma cidadã. Então nós temos responsabilidade. A universidade tem responsabilidade, nós não podemos simplesmente produzir e que isso fique guardado simplesmente no âmbito acadêmico. Então nós temos que pensar que o nosso trabalho, que a nossa pesquisa precisa ao menos provocar para que as coisas então sejam modificadas. Na antropologia nós utilizamos muito a imagem como quase que, como fala Geertz, uma moeda de troca, certo? Como nós fazemos o campo, existe aquela metáfora da troca de miçangas, nós acabamos então trocando determinado conhecimento pelas imagens. Para elas, muito importante essas imagens, elas enviaram essas imagens para seus familiares, inclusive outras onde os rostos delas aparecem que não estão sendo divulgados aqui. E segundo, nós temos um ramo muito denso da antropologia, que seria a antropologia visual, onde sim, as imagens, elas são sinônimo de uma narrativa. Certo? Elas narram a vida cotidiana, elas narram os rituais, elas narram as sociabilidades, as subjetividades dos sujeitos. Então, a fotografia, a imagem, por vezes, ela diz muito mais do que 1000 páginas de um livro, por exemplo. Eu penso que isso seja fundamental, não só o meu trabalho, como um outro qualquer que esteja lidando diretamente com a sociedade e com a nossa realidade, eu digo sempre a nossa realidade local, a nossa realidade brasileira, isso provoca. Eu diria que essas imagens, elas acabam provocando debate, provocando a reflexão, e não no sentido de dizer se gostou ou não gostou, mas acaba afetando as pessoas de alguma maneira. A gente percebe que as pessoas param para olhar, mesmo que seja para fazer um comentário preconceituoso, mas elas param para olhar e elas pensam de alguma forma sobre isso. Fazer pensar.